Como diz o meme, é um prazer que vocês não sabem fazer. De volta, né? Então, gente, boas noites. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Mas lá nesse primeiro momento quero agradecer muito ao convite, né? E é uma grande honra estar abrindo aqui jornadas com uma fala, em que a gente, na verdade, tenta conversar. Eu não gosto nem de usar muita palavra, acho que o preço exige meu, talvez seja mais uma conversa. Acho que a conversa, nesse sentido, ela traz uma perspectiva de dialética melhor. Né? E agradecer sempre o Marcelo também pela parceria, né? De constante que a gente tem dessas trocas que a gente tem, que eu acho que elas são sempre muito interessantes. E geralmente nas minhas falas eu gosto de dedicá-las para alguém, né? Então, no dia de hoje, vou dedicar a falar para uma amiga que não está aqui, uma mulher preta, que está de aniversário, aproveitando também, né, que a gente está muito próximo do Dia da Consciência Negra. E, em alguma medida, a gente também vai trazer essa temática hoje, de falar da questão, falar um pouco da questão da decolonialidade e a IA, de como isso tem, né, abarcado toda essa discussão da diversidade. Bom, eu tenho lido bastante sobre arte, né? Eu tenho pesquisado muito sobre arte, tenho gasto muita água por conta da IA, né? A gente vai conversar sobre isso também. E é muito na perspectiva crítica, né? Então, assim, para não ser o chato que está sempre criticando, então hoje eu vou trazer, no iniciozinho, algumas aplicações para a gente se divertir e para a gente pensar algumas possibilidades. Depois disso, a gente começa a conversar mesmo sobre algumas questões mais sérias, né, que estão muito presentes nesse nosso momento, tá? E que impactam diretamente na educação. Bom, então eu gostaria de exibir uma música que eu não, a IA compôs de uma pessoa muito especial. Marcelo, por favor. Na verdade, assim, eu peguei alguns dados dessa pessoa, pedi para o ChatGPT gerar uma música, né, a letra de uma música, joguei para um programa chamado Suno, e em menos de um minuto eu consegui editar tudo, escolher o jeito de... Professor da vida no som do aprender. Depois eu cantar, por favor. A curva do tempo ensina a escrever. Na UDF, planta ideias no chão. De santa felicidade, brota inspiração. Model vento que mora de perdido que faz a roda girar. Entre partes e afetos a rede conectar. Xaraxia e marca o celular. Model vento que mora de perdido que faz a roda girar. Entre partes e afetos a rede conectar. Xaraxia e marca o celular. Capixaba das ondas do mar e do vento, trouxe o sol pra dentro do pensamento. Não se desconecta do toque do riso da vida concreta. Modelo mesmo que move o pensar, de pedido faz a roda girar. Entre mais e afetos a rede conecta. Já girar e marcou o celular. Modelo mesmo que move o pensar, de pedido faz a roda girar. Entre mais e afetos a rede conecta. Já girar e marcou o celular. Entre o código e a canção, entre o clique e a emoção, o futuro é diálogo, é chão, é pai, é mestre, é coração. Na tela reflete o olhar do amor, na música acende seu calor. Entre beats e canções vai descendo saber, o professor Mota ensina a viver. De perdido faz a roda girar. Entre partes e afetos a rede conecta. Girar e marcar seu lado. Se move pensar. De perdido faz a roda girar. Entre partes e afetos a rede conecta. Na verdade, sim, eu comando de prompt foi. Para uma letra com aqueles dados. Coloquei que você era chave, o nome das gatilhos e tal. E ele gerou a música. Só que eu coloquei, eu falei, olha, eu gosto de MPB, então eu quero alguma coisa que seja mais próxima do MPB. Né? Tá, ó, essa na verdade é uma das aplicações de IA dentre
muitas e muitas e muitas. Né? Porque a gente consegue entender que a música ela é mais uma das possibilidades que a gente tem nesse processo de educação. Né? Você coloca o vídeo para mim. Vídeo do YouTube? Esse vídeo do YouTube. Esse vídeo foi elaborado por os alunos meus, que estavam ali trabalhando um pouco com IA também. Só para a gente também dar uma olhada e ver que existe essa possibilidade da gente produzir. E o interessante é que todos esses estudantes eram de mestrado e era o pessoal 40 a mais que não tinha muita familiaridade com IA. Né? E eu gostei muito da historinha, assim. Então eles fizeram toda a edição, todo o roteiro, tudo com IA. Ficou bem bonitinho. Em Elindor, terra onde luz e sombra sustentam o equilíbrio, dois povos ancestrais protegem o mundo há milênios. Os Solari, guardiões do dia, e os Nocturnes, sentinelas da noite. Mas agora, uma fenda espiritual, a ruptura, ameaça consumir tudo. O equilíbrio está à beira do colapso. No meio do caos, Kael Solari e Lyra Nocturnes encontraram algo inesperado: o amor. Um elo proibido, mas inquebrável. Então veio a verdade cruel. O pacto que uniu seus clãs era, na verdade, um ritual sombrio. Para selar a ruptura, um deles precisa morrer. Forçados por seus líderes e pelo medo, Kael e Lyra se veem obrigados a lutar entre si. Não por vontade, mas pelo peso do destino. Não era para acabar assim. Nós estamos aqui. Ainda podemos encontrar outro caminho. O único caminho agora é através de você. Me perdoa. Só assim sobreviver. Agora, frente a frente, espadas empunhadas, eles encaram o impossível: lutar contra quem amam. Qual será o preço por desafiar o destino? O que o futuro reserva para esses amantes marcados pelo juramento? Então, esse vídeo é um videozinho muito bom. Mas, na verdade, você consegue produzir também com uma ferramenta de IA vídeos, onde você só coloca os comandos prompt e ele vai gerando a cena que você quer. Você pode escolher também a voz dos personagens. Existem diversas vozes, né? Masculina, feminina, de criança, adulto, enfim. E você pode personalizar a voz também, você pode pegar a sua voz. Só que é um pacote que não é um pacote grátis, né, gratuito. Então, não só a produção de vídeo, como a produção de HQs também é possível com IA. Não é só você colocar ali tudo no roteiro. Eu tenho uma mestranda da UFRJ, que ela está produzindo agora um e-book, né, na verdade, assim, era para ser um desenho animado, não teve tempo, então vai ser um e-book, mas uma parte do desenho animado ficou pronta, né? Na verdade, um desenho animado tem 4 episódios, cada episódio trata de um tema relacionado aos reflexos das tecnologias digitais. Então, um episódio fala a Josi. Então, um episódio fala sobre algoritmo, outro episódio fala sobre fake news, outro fala sobre cyberbullying e outro eu não lembro qual é, né? Mas, enfim, dá um trabalhinho, mas fica muito legal. E a proposta era que isso fosse depois endereçado para a Secretaria Municipal de Educação, para que fosse trabalhado com crianças da RIS, né, que são da geração alfa. E posteriormente a gente ia colocar o nosso canal do YouTube também para servir de reflexão, né, para essa geração que está crescendo e que na maioria das vezes não tem muito contato com esse tipo de reflexão. A gente colocou o áudio. Tá. Você coloca o vídeo para mim? Tem vídeo. Esse aqui. WhatsApp. O vídeo do YouTube já foi. O vídeo do YouTube já foi, tem outro vídeo. Esse é o áudio. Esse outro vídeo eu baixei do Instagram porque eu achei muito bem produzido, tá? E aí a gente conseguiria pensar em muitas perspectivas de história, por exemplo, a partir desse vídeo.
Eles querem que regressemos a Lisboa. Não podemos. Que Deus abençoe o novo imperador do Brasil. É feito mudar a partir de fotos. Aí você anima as fotos. O futuro império repousa sobre esta criança. Então, a partir daí a gente já começa também a pensar na possibilidade, né, da gente ter uma transformação em várias áreas de conhecimento a partir desses vídeos que poderiam ser elaborados, né, que tem relação direta com a formação docente. E aí, finalmente, tem duas telinhas do WhatsApp. Do WhatsApp não, são dois prints que eu trouxe para a gente poder começar a nossa discussão. Deixa eu ver se é a primeira. Que são minhas, tá, gente? Nota você testar essa imagem, por favor, de Deus. Então, a outra é a primeira. Não, a outra. Isso, não, tá bom aí. Então, na verdade, esse foi um diálogo, um dos meus muitos diálogos com o chat GPT. Porque eu assino, tá, gente? E aí, eu tinha perguntado, porque assim, o chat GPT ele tem muitos erros, né? Ele tem um grande processo de alucinação algorítmica, que a gente vai conversar sobre isso. E aí eu perguntei de um livro, né, que é um livro do Sartre, que é um livro que eu gosto muito, desculpa, não é do Sartre. É um livro da Simone de Beauvoir, que é chamado Todos os Homens São Mortais. E pedi para ele me fazer um resumo do livro. E aí, ele começou a me dar uns dados do livro e colocou o nome do personagem principal errado. Eu falei, tá errado, não é isso. E aí eu pergunto ali, por que você errou o nome, né? Aí ele respondeu, porque eu errei mesmo, sem desculpa esfarrapada. A gente tem esse diálogo direto, assim, em relação de amor e ódio. E aí depois, tá? E aí ele coloca mais algumas coisas, e aí eu pergunto para ele, tá? E se alguém acreditar no seu erro, a pessoa poderia reproduzir. Isso não é preocupante? Gastei mais água perguntando isso para ele, mesmo sabendo que ele iria me responder. E aí ele responde, sim, gatão, porque é personalizado. Né? É muito preocupante, você tocou no ponto central da ética e da responsabilidade na era da IA. E aí ele segue dizendo ali da questão da alfabetização digital. Então isso aqui fica só para a nossa fala de hoje, tá? Que a gente começa a fala propriamente agora. Então tá, então agora a gente começa a conversar um pouco sobre IA. Eu queria contar só um pouquinho da minha trajetória para que eu pudesse contextualizar isso, tá? De 2015 a 2019 eu morei em Porto Alegre, eu dava aula na UFRGS. E tinha um colega meu, que o professor Marcelo conhece, que é o Alberto, né? Que é um professor das artes visuais, ele trabalha muito com neurociência. E eu gostava muito de conversar com ele. A gente não conversava coisas muito relevantes, porque ele é muito brincalhão, né? Mas a gente se encontrava com frequência dentro da academia. A gente morava perto, enfim. Eu sabia que ele dava aula na UFRGS e eu também, a gente conversava. Até que um dia ele me falou uma frase muito interessante. Ele me disse assim, que estudos das neurociências haviam comprovado que a plasticidade cerebral de jovens e crianças havia se modificado por conta do uso de novas tecnologias. E eu olhei para ele e falei, nossa, Alberto, que coisa legal. Me manda um texto para eu ler um pouco mais sobre isso, porque até então, o meu mestrado tinha sido novas tecnologias, eu trabalhava com tecnologias, mas eu sabia que existia alguma coisa além daquela caixa, além daquele mundo que eu costumava habitar, né? Permite abrir um parênteses. Claro. Se puder conversar. Claro.
Gente, os meus alunos, o pessoal do grupo de pesquisa, outras pessoas interessadas, o Alberto me apresentou o Luciano Floridi. Então, o Luciano Floridi, ele trabalha com questões, principalmente com questões éticas ligadas ao uso de tecnologia. Então, quando vocês estiverem buscando, né, para algum tipo de referencial, questões éticas, filosóficas ligadas ao uso da tecnologia, leiam Luciano Floridi, né? Porque tem uma página na internet que tem vários artigos dele. Nós trabalhamos na nossa disciplina de tecnologia o Levi, que é uma vertente do uso da tecnologia. Mas existe essa outra vertente mais atualizada, que é o Luciano Floridi. Então, quem tiver interesse, quem me apresentou foi o Tardes, que me deu alguns textos do próximo professor Alberto. E aí eu pedi um texto para o Alberto, e o Alberto não me mandou o texto que eu queria, ele me mandou um outro. E eu comecei a ler outro texto, e a segunda frase me impactou muito também. A frase diz assim: entre tecnologia e sociedade não havia de mão dupla, há uma ascendência da tecnologia sobre a sociedade. É a tecnologia que norteia os rumos da sociedade e não a mão inversa. E aí eu li aquilo e falei, gente, que absurdo. Somos nós, enquanto sociedade, que a gente diz que a gente quer da tecnologia. E aí, como todo matemático, eu fiquei pensando, né, num contra-exemplo que pudesse desbancar essa ideia. Pensei durante 3 dias e não me encontrei. E aí eu comecei a pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas, sobre os nossos cotidianos, sobre as tecnologias também. E essas relações que estavam sendo mediadas, né? E aí eu lembrei, obviamente, né, do WhatsApp, que é o nosso aplicativo de mensagens instantâneas, que é a nossa nova forma de comunicação. Há 15 anos atrás, quando alguém pegava o telefone e te ligava, você pedia licença do lugar que você estava e atendia o telefone e ia pensar, nossa, a pessoa está gastando a conta dela comigo, então vou ter consideração para atender. Hoje, quando alguém te liga fora de hora, você revira os olhos, você fica meio irritado, você desliga, aí você manda uma mensagem dizendo assim, agora eu estou ocupado, não posso te responder. Né? Me grava um áudio que assim que der eu te respondo. Então, assim, a gente tem uma outra forma de comunicação hoje em dia, que é a nossa principal, que ela vem por conta da tecnologia. Eu poderia falar um pouco até mais sobre isso, mas eu nem vou porque a gente ainda tem muito assunto, né? Poderia falar sobre a questão da nossa própria leitura, da nossa interpretação, da questão da voz, da entonação da voz, né? Do vídeo que a gente assiste, né? Nesse processo de comunicação. E outras coisas também que eu comecei a pensar e comecei a olhar, falei, não, realmente a nossa vida ela é determinada pela tecnologia, né? E eu lembro que em 2018 eu já estava lendo muito sobre isso e eu fiquei muito assustado com aquela questão das fake news, né? Com essa questão dessa polarização que aconteceu no mundo. E algo que me preocupava muito também, que em alguma medida ainda me preocupa, é o fato da gente viver numa sociedade onde a gente não consegue dialogar com o outro, né, de uma forma geral. Porque eu posso ter uma opinião diferente da Tânia e nem por isso a gente vai ser inimigo, né? O problema todo é que quando você discorda da pessoa, a pessoa entende que você está atacando a individualidade dela. E se você ataca a individualidade, ataca a própria existência dela. E não é isso. Nós simplesmente somos seres diferentes, nós pensamos diferente, está tudo bem. E na verdade a gente vai crescer nessa diversidade, né? Mas então assim, eu comecei a olhar para essa ideia do determinismo tecnológico, que era aquela teoria que ia nortear a nossa vida, né? E aí esse texto, que é o do Zec, ele dizia que você tem o determinismo mais hard, aquele do nível médio, aquele do nível, né, um pouquinho mais leve. E aí depois de 2018, quando a gente teve, né, alguns sites, tem até um da Globo, que eu não gosto da Globo, mas tem um da Globo que é interessante, que é o Fato Fake, né? A gente via muito dessa coisa, dessa lei de fake news, de outras iniciativas contra as fakes. Eu comecei a perceber que a coisa tinha melhorado um pouco. Então, esse determinismo, para mim, saiu de um nível hard para um nível um pouco mais moderado. E eu tenho uma amiga da Unirio que trabalha comigo, Marcelo também conhece, que é a professora Adriana Bruno, uma pessoa que eu gosto muito. Ela fala uma frase muito interessante. Ela diz que ela não tem compromisso com a verdade. E não que ela seja uma mentirosa, tá? O que ela quer dizer com isso? Na verdade, hoje você se defronta com uma teoria, ela responde todas as suas perguntas, né? Você se sente numa zona de conforto. Mas que em determinado momento,
você vai descobrir uma outra teoria que vai te responder coisas que você tinha dúvidas ou que foram suscitadas em você e que você vai cambiar de uma teoria a outra e está tudo bem. Né? Então, nesse sentido, em 2019 eu encontrei o Finberg, né? Que ele desenvolve a teoria crítica da tecnologia e ele fala o seguinte, né, resumidamente, que embora a tecnologia ela não surja neutra, que ela vai ter sempre uma intenção, né, a questão toda não é a tecnologia em si, é o uso que a gente faz dessa tecnologia. Então, a fala de hoje voltada para a IA é muito nesse sentido do que a gente vai fazer com a tecnologia que nos chega. Porque, assim, a gente não pode deixar de levar em conta que a IA ela é desenvolvida basicamente por países, né, desenvolvidos, que são países capitalistas. Deixa eu só abrir um parênteses. Eu não sou contra o capitalismo, tá? Eu sou contra o capitalismo da forma como ele é colocado, né? Dessa forma de opressão de massa, de superlucro. Né? A gente tem que ter uma postura um pouco mais socialista, assim, socialmente falando, mas economicamente eu não sou contra. Tá? Então eu tenho que deixar isso claro, porque tem gente que fala, esse cara é comunista. Não, não sou. Embora meu pai fosse, eu não sou. E que ele nunca me ouça, né? Mas vamos lá. A gente sabe, na verdade, que são as grandes corporações, né, que fazem parte de uma elite branca, norte-ocidental, que são essas empresas que pensam as tecnologias e que buscam ter muito lucro com todas as tecnologias. Essas empresas são as que basicamente controlam essa tecnologia. E a partir daí vem muitas questões que chegam até a gente e que a gente precisa pensar sobre isso. Né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente vai pensar, na verdade, um pouco na questão da tecnologia e de como isso abarca a educação, a gente pensa num processo histórico da própria tecnologia. Né? Então a gente tem a invenção da prensa. Eu vou falar bem rápido sobre isso, tá, gente? Senão não dá tempo. A gente tem a invenção da prensa com Gutenberg. Depois a gente tem a primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira e a quarta. Né? E aí é muito interessante como é que a gente vai olhar para a educação e como o capital, a indústria, ela vai se filtrando na educação. Porque assim, a gente pensa hoje em dia em metodologias ativas, em práticas interdisciplinares, mas efetivamente a educação maior, né, que concentra a maior parte da população, que é a educação básica, ela ainda é voltada para o vestibular. A gente tem que pensar nisso, né? Então, por exemplo, quando você tem ali a primeira Revolução Industrial, que a gente começa com a questão do vapor, como era organizada a economia da sociedade? As pessoas viviam em vilas, eram produções caseiras, produções familiares, né? Onde as crianças aprendiam com os pais as teorias e as práticas. E havia o conceito de learning by doing, que foi incorporado mais recentemente até pela própria robótica, né? Made yourself. E durante muito tempo isso foi abandonado. Então, assim, quando você tem, né, as locomotivas e aquelas primeiras fábricas, você percebe que aquelas pessoas, aqueles pais e aquelas mães, eles eram retiradas do campo, daquelas produções, eram manufaturados e são levados para esses espaços. Por mais que nós possamos reclamar hoje de uma CLT, nessa época as pessoas trabalhavam 18, 20 horas. Então as pessoas iam trabalhar e seus filhos ficavam em casa. Eram crianças. Criança sempre foi criança, em qualquer período da humanidade, né? Independente da nacionalidade que ela tem, e essas crianças se machucavam. Então, esses donos de fábricas, né? Esses capitalistas lá da primeira Revolução Industrial, eles pensaram na ideia de pegar essas crianças e colocarem em um lugar seguro, para que os pais pudessem trabalhar. Então a gente tem aí o início das primeiras escolas. Depois eles começaram a perceber que se essas crianças aprendessem a ler e escrever, que posteriormente elas poderiam ser uma mão de obra mais qualificada. E a gente começa o processo de escolarização. É claro que hoje, com o acesso que a gente tem à informação, as coisas acontecem de uma forma muito veloz. Mas antes a coisa não funcionava assim. Demorava muito para uma ideia sair de um continente e chegar até o outro. Então a gente percebe que a partir da segunda Revolução Industrial, né, que está ali na Inglaterra, próximo de 1890, que a gente tem um processo de massificação do ensino e que chega no Brasil em 1920, com Anísio Teixeira e com outras ideias. E detalhe, né, quando chega no Brasil, o ensino primário era obrigatório.
que a gente chama hoje de fundamental 1 e da subprimária, né? Mas antes ainda tinha admissão. Mas você tinha essa perspectiva de ensino porque as pessoas precisavam ser alfabetizadas para que elas pudessem atender a demanda daquele mercado. Depois a gente chega à terceira revolução industrial, na década de 60, né? E a gente tem todas as tecnologias analógicas que a gente conhece, rádio, televisão, a gente tem a própria educação à distância, que começa na década de 60 também. E finalmente a gente dá um salto para 2011, onde a gente tem a quarta revolução industrial, que dá início à educação 4.0, né? E aí algumas pessoas confundem, acham que a educação 1.0 está ligada à primeira revolução industrial, a 2.0 a segunda, a terceira. Não está. Na verdade, a educação 1.0, 2, 3 e 4 está ligada a partir da terceira revolução industrial, que é quando a gente começa com a era da tecnologia analógica mais conhecida da gente, que é a rádio e a televisão, né? Se eu não me engano, a terceira já era quando a gente, em 1990, que a gente tem o início da internet, né? Em 99, quando a gente tem a internet banda larga. A semântica. A internet semântica. A web semântica é uma mistura. Toda a gente tem uma mistura. A gente tem um processo novo de educação. Bom, e aí pensando nisso, tá? A gente sabe que a IA, a gente vai chegar em 2011 já, mas vamos ficar um pouco da época para a gente poder alcançar tudo junto. A gente sabe que a IA, ela surge na década de 50, com alguns pesquisadores que eles buscavam simular a inteligência humana. E aí eles tinham vários experimentos. Então, a primeira conferência foi na Universidade de Hanover, em Dartmouth, uma cidade americana, né? E foi a primeira conferência sobre IA e sobre desenvolvimento da IA. E a IA, ela vai tomando desenvolvimento, né? Ela vai ganhando corpo, só que ela sofre dois invernos. Um inverno na década de 70, por falta mesmo de dinheiro e de tecnologia que pudesse propulsioná-la, né? E depois a gente tem outro inverno também na década de 80, finalzinho de 80, quase 90, também por conta de outras tecnologias que pudessem dar um impulso, né, a um surgimento mais acelerado, assim, de uma forma mais eficaz. Até que em 2011, né, na feira de Hanover, na Alemanha, a gente tem, quando a Angela Merkel decreta a quarta revolução industrial, quando é apresentado oficialmente, né, o machine learning, o surgimento de uma IA mais poderosa, né? A gente também tem metaverso e tem outras tecnologias que surgem e que até então elas não eram tão conhecidas, e muitos processos de automação também. Como é que isso está chegando para a gente? Como é que isso chega a ter educação? Porque, assim, em alguma medida, né, e eu gosto muito, eu sou muito crítico, assim, eu sou meio chato, sabe? Eu fico pensando, tá, mas isso surgiu de onde? Isso surgiu de algum lugar. Por que as coisas chegaram da forma como são? Né? Então, assim, quando eu dava aula em escola, antes de eu estar no serviço público federal, uma coisa que me cansava muito é quando vinham algumas determinações da Secretaria Estadual Municipal, né, vinham umas ordens verticalizadas, e falava, tá, mas de onde é que surgiu isso? Por que eu tenho que estudar esse teórico agora? Por que eu tenho que estudar outro teórico? Mas isso não dialoga com a minha prática. Né? Se a gente sabe que a sala de aula é tão diversa, que não existe metodologia única, por que eu tenho que usar isso? Então, eu sempre tive esse exercício de pensar de onde vêm as coisas. Né? Então, na medida em que a educação ela vai se adaptando à indústria, ao capitalismo, como a gente tentou conversar brevemente sobre, né, a indústria, a revolução, a primeira revolução, a segunda e a terceira, a gente sabe que a quarta ela acontece na Alemanha, nessa feira de Hanover, né, em 2011. Então, de 2012 até 2013, a Unesco e a OCDE, elas começaram a propor documentos que trabalhassem com a ideia do prosumer, que é o consumidor, é o cara que produz e consome tecnologia. E esses documentos, eles fizeram uma série de modificações dentro da própria Europa, dentro de alguns países europeus, inclusive da Finlândia. Aí, Thales, mas o que você está falando da Finlândia? O que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Então, veja bem, a Finlândia, até antes de 2010, ela era... Eu não estou defendendo o PISA, tá? Eu e Marcelo, nós, inclusive, temos um artigo em que a gente fala sobre o PISAR. Né? Leia um artigo que está muito legal. Tá?
Ele se dedicou, né, Marcelo? Para escrever esse artigo, ficou bem bonito. Tá no mal, tá, gente? Como a gente achou, né? Então, não defendo o PISA, mas vamos lá. A Finlândia era o primeiro país do ranking do PISA, né? Em leitura na língua materna, no letramento matemático também, em matemática também. Até 2010. Estava sempre no primeiro lugar no ranking, nível de proficiência. Um pouco depois da pandemia, percebeu-se que ela tinha caído 15 posições no ranking. E os teóricos, né, os especialistas finlandeses começaram a estudar por que isso poderia ter acontecido. Sim, a gente tem um processo de migração muito forte também. Imagina, isso não foi o fator preponderante. O fator preponderante para essa queda foi que a Finlândia ela passou, a partir de 2012, né, a mudar toda a sua sala de aula para uma sala de aula extremamente tecnológica. Então, tudo foi pensado a partir de tecnologia. E olha, gente, eu gosto muito de tecnologia, mas a gente tem que conversar também sobre os limites e as possibilidades, tá? Então, por exemplo, eu particularmente eu entendo que algumas aulas têm que ser dispositivas. Algumas aulas você vai usar tecnologia, outras aulas vão ser mais dialogadas. Essa história da gente querer usar a tecnologia toda aula não funciona, né? Às vezes você tem 2 turmas de 5º ano, uma turma que você consegue aplicar a metodologia, você sai daquela sala e vai para outra, na outra você não consegue. Então, assim, não dá para ter uma medida uniforme, porque toda uniformidade ela subjaz um processo excludente. Não é isso? E aí a Finlândia percebeu, na verdade, que esse excesso de tecnologia estava fazendo com que as crianças perdessem a própria socialização. Elas perdiam em outra cidade fina, elas já não conseguiam cortar com tesoura, não conseguiam pegar um lapisinho, pintar a bolinha, pintar dentro da bolinha, né? E elas tinham perdido muito a sua capacidade de leitura e de escrita. Então a Finlândia resolveu deixar as aulas de tecnologia em determinados momentos, né? Tá, Thales, mas isso que tem a ver com o Brasil? E aí o governo finlandês resolveu cortar os smartphones. E aí isso desencadeou para o mundo todo, e isso cai no Brasil na nossa lei 15.100. Quando o governo federal entende que a gente só possa ter o uso de smartphones, né, nas unidades escolares com fins didáticos. Então, assim, aquilo que chegou para a gente não veio da gente, veio de lá. Tá, e o que mais veio de lá? Né? Porque veio coisas da Europa. E é isso que a gente tem que entender. É esse movimento, assim. Tá, vem de lá, a gente vai pensar se é legal, a gente vai trabalhar com isso também, não tem problema nenhum. Pegar aquilo que é de bom e trazer para a gente. Mas será que a gente também não consegue pensar em uma determinada autonomia? Porque, né, nós somos seres pensantes. O Brasil ele tem muita produção boa, assim, né? A gente tem muita gente boa trabalhando. Então, o que veio de reflexo desses documentos do OCDE e também da Unesco? A BNCC em 2018, quando traz a parte da computação, quando traz o pensamento computacional. Entende? Então, assim, ó, de onde surgiu? Surgiu de lá. É ruim? Não. Não é ruim. É uma coisa boa. Mas a gente tem que tentar entender para que a gente vai usar. A questão toda é qual vai ser a finalidade daquilo ali, né? Bom, pensando em finalidade daquilo ali, recentemente eu li um artigo, né? Eu tinha até comentado com nota. Eu tenho lido um monte, gente, assim. E esse artigo é de um pesquisador suíço chamado Michael Gerlich. O nome do artigo até foi publicado agora em 2025. Um artigo que está super bombando aí. É chamado assim, Ferramentas de IA, Descarrego Cognitivo e Pensamento Crítico. Aí o que ele fez? Ele fez uma pesquisa, né? E pegou um grupo de... embora ele seja suíço, a pesquisa foi promovida em Londres. Ele pegou um grupo de 666 pessoas. Eu lembro do número, que eu sou bom de número, muito matemática, né? Só que assim, depois dos testes, só um grupo de 384 já teriam validado aqueles dados ali. Então, e aí ele pega também um método chamado HCTA, que é um método de análise. E aí eu fui ler sobre o método para poder falar para vocês sobre o método. Porque assim, essa coisa de teste de QI, né, de mensuração, isso me incomoda um pouco, sabe? Né? Mas como é que isso funciona? Então, assim, segundo o que estava ali nos documentos, é um método eficaz
para que você possa comprovar, para que você possa pesquisar se a pessoa ela tem uma habilidade de interpretação, de inferir sobre algo que está sendo colocado para ela, de perceber se existe algum tipo de manipulação. E isso é o que eles chamam de pensamento crítico. Então, nesse grupo de pessoas, 676 pessoas, né, existiam pessoas da geração Z, do milênio, que é o Y, do X, que é a minha, e tinha os baby boomers também, que é o pessoal mais velho, né? Então, pessoas dessas 4 gerações com vários níveis de escolaridade. E aí, o que foi percebido? Né? E essa pesquisa foi... essa pesquisa tinha o seguinte objeto, né? O uso frequente dos chatbots. Então, como é que funcionava? Percebeu-se que as pessoas mais velhas, da geração X, os baby boomers, eles usavam mais para consulta. Né? Tipo assim, para pesquisar coisas além daquilo que eles estavam consultando. Mas que essas pessoas não tinham perdido sua capacidade de leitura e escrita. Né? As pessoas mais jovens da geração Z, elas frequentemente usavam para tudo. Elas não conseguiam mais produzir um texto sem passar o texto pelo chatbot. Elas não conseguiam mais ler um texto, produzir um texto sem passar numa correção ortográfica. E elas pediam opinião sobre aquilo que elas haviam escrito. Inclusive, assim, alguns textos meus, né, ou praticamente todos, quando a gente escreve um artigo, eu não sou bom de crase, tá? Marcela que corrige minhas frases, que a gente sempre trabalha junto. E aí tem a Marcela. E aí eu peço para o chatbot corrigir a pontuação, mas é o seguinte, você deu o comando, corrija a pontuação. Corrija somente a pontuação. Ele vai corrigir no primeiro parágrafo. Se você não der o comando de novo, ele começa a colocar palavras ali. Se você não der de novo e colocar o terceiro parágrafo, ele muda várias palavras, ele muda os tempos verbais. Né? Então, assim, essas pessoas estavam muito acostumadas com o uso dos chatbots. E aí, o que foi constatado nessa pesquisa? Um descarrego cognitivo. Essas pessoas que faziam uso frequente do chatbot, que eram esses jovenzinhos da geração Z, elas tinham uma capacidade de leitura e escrita muito menor. E, comparativamente, as pessoas mais velhas, elas tinham 47% de habilidades cognitivas, quase a metade. Então, é algo que a gente efetivamente precisa pensar, né? E não só em relação à questão do descarrego cognitivo, como também em relação à questão do pensamento crítico. As pessoas mais velhas que usavam chatbot, muito mais como uma fonte de consumo, né? Porque propriamente para a produção de texto, eram pessoas que conseguiram um score maior nos testes de pensamento crítico. E aí, na verdade, as coisas meio que vão se encadeando, né? Pelo menos para mim, assim. Eu falo, nossa, isso tem relação com aquilo que eu tinha lido anteriormente, né? Acho que a gente até conversou sobre isso, né, mano? Eu li um artigo uma vez, que ele era muito interessante. Acho que o título do artigo era uma coisa assim, leitura na tela versus leitura no papel. Porque ficavam tentando comparar qual era a leitura mais eficaz, né? E aí é um artigo da Scientific American. Na verdade, esse artigo era uma revisão fotográfica. Ele trazia um conteúdo de diversos artigos. Então, eu vou falar só 2 para vocês. Eu disse esse problema que a gente vai ficando mais velho, a gente vai trocando as informações. Só fica uma HD do que é mais importante. E aí, eu lembro que eles traziam um relato de uns neurocientistas que diziam, né, que a leitura e a escrita passaram a fazer parte da nossa rede neuronal a partir da necessidade de sobrevivência do homem e a partir da pré-história. Que até então esse sistema de leitura e escrita ele não fazia parte do nosso sistema neuronal. Beleza. E que então, com o passar do tempo, aquilo foi sendo incorporado. E que a gente lê o que está no papel, a nossa leitura de um texto é como se fossem símbolos ou marcas em um mapa físico. Como é que é um mapa físico para a gente? Ele tem 4 bordas, não é isso? Aí você olha para o mapa, você está se localizando ali. Então aqui tem umas vaquinhas, aqui tem uma casinha, aqui tem um lago, aqui tem alguma outra coisa, né?
e que aí você vai se situando na leitura a partir desses marcos. Isso é verdade, tanto que quando você está lendo um livro, e você leu alguma coisa, uma frase que te marcou muito, lá no canto superior à esquerda da página 20, você fala, nossa, que frase legal. Aí você continua lendo e depois fala assim, não, eu quero encontrar aquela frase de novo. Você volta, você sabe exatamente onde está. É aquela marca que ficou no mapa, né? E que esses neurocientistas entendem que a leitura na tela é como se fosse uma leitura no Google Maps, que também é legal, porque o Google Maps está numa tela, né? Aquilo que você consegue ver, além do mapa físico, a gente pode traçar um comparativo como se fossem os hiperlinks. Você está lendo um texto digital, aí tem um hiperlink, você vai lá, clica, você ficou com alguma dúvida, não entendeu aquela palavra, você vai procurar o significado, leu sobre uma cidade, quer abrir e vai lá ver sobre a cidade. Isso é muito legal também. O que acontece? Só que para o cérebro, tá? Quando você está olhando para o Google Maps, quando você vai aproximar muito daquele objeto que estaria no mapa físico, ele se perde em pixels. Então, na verdade, a gente não consegue reter todas as informações que a gente reteria no papel. Por isso que a leitura na tela, né, ela é menos eficaz que a leitura no papel. A leitura no papel, ela ainda é mais eficaz. Eu leio na tela, gente. Por quê? Uma questão de sustentabilidade. Ora, né, não tem como a gente ficar precisando de papel o tempo todo. Se for assim, o Kindle, não é a mesma coisa. Ele pode ter, né, uma tela que tenta se aproximar ao toque do papel, né, que ela tem uma outra textura, mas efetivamente não é a mesma coisa. Você tem uma luz azul que é mais adaptada, mas ainda assim não é a mesma coisa. O papel, para o ser humano, ele ainda é mais eficaz. Então, quando a gente vai pensar nesse outro artigo que fala sobre ferramentas de IA, dessa perda, né, cognitiva de quase 50%, isso também tem muita relação com essa perda da leitura no papel. Então, as pessoas já não leem no papel, só leem na tela. E ainda assim elas não leem, então a gente começa a perceber como isso se torna muito complicado. Quando a gente vai olhar para isso, né, e quando a gente vai olhar para aquela outra tela que eu trouxe no print, que o ChatGPT ele me diz que ele erra, a gente começa a pensar em quem alimenta uma IA. Porque assim, você fala assim, eu sou engenheiro de prompt porque eu consigo gerar um monte de coisa IA. Você consegue. A gente vai refinando os prompts e a gente vai ficando cada vez melhor. Você vai gerando e gastando cada vez mais água. A gente vai fazendo coisas cada vez mais legais de IA, né? O problema todos não somos nós. O problema não é o prompt, o problema é quem alimenta esse prompt. E aí, a gente tem que entrar em algumas questões que eu acho que são bem delicadas também, né? Que na verdade essa seria a crítica. Por isso que eu trouxe algumas contribuições no início, para não ser o chato que só fala de crítica. Tá? Vários e vários casos que tratam dessa questão da alimentação. Tá? Eu não sei nem por onde começar, juro para vocês. Quando eu falei no início da fala de hoje, que tinha algumas questões que eram relativas à decolonialidade. Né? Então, a IA, ela é proposta. O que você chama de decolonialidade? É esse processo de valorização das nossas questões. Né? É que, na verdade, assim, eu faço uma relação muito próxima do Sulear. Né? Porque, na verdade, assim, eu não estou desvalorizando o outro, mas eu estou dizendo que aquilo que eu tenho também tem valor. E eu posso pensar a partir daquilo que eu também tenho. Eu necessariamente não preciso reproduzir um modelo que me foi imposto. É o que a gente chama de pensar no contexto do aluno. Isso é decolonização. Quem trabalha muito com isso é a professora Adriana Bruno, que ele comentou aqui. Eu aprendi esses termos lendo o material dela. A gente teve uma palestra nos grupos que foi juntas. E isso a gente já faz, quando a gente aplica o uso da tecnologia, tentando, naquele contexto, que a gente trabalha alguma outra ação, independente da disciplina, pensando no contexto que o indivíduo está inserido, na sua própria cultura, é isso que esse termo significa. Na verdade, é isso que o professor falou. E é também assim, você sair da colônia, entende? Assim, sair da posição de colonizado. Né? É esse processo de colonização. Então, por exemplo, a gente sabe que as grandes empresas que produzem IA, né, elas pertencem à sociedade capitalista e sociedades brancas. Então, quando você vai olhar para o impacto que tem, por exemplo, uma população negra, isso é absurdo. Porque, assim,
Eu não sei se vocês sabem, mas as câmeras fotográficas e as câmeras de vídeo, elas são calibradas para que elas possam captar melhor os nossos traços brancos. Elas não captam com exatidão os traços de pessoas negras. Então, assim, ó, muitos e muitos erros aconteceram, tá, com essa questão do reconhecimento facial de pessoas negras que foram acusadas injustamente de crimes. E muita gente foi presa a partir disso. Né? Quando você tem um sistema e um alimentador, esse alimentador, na verdade, esse grupo de alimentadores, são pessoas como nós, que são pessoas falidas. Todos nós somos frutos de uma cultura regional, familiar. Infelizmente, todos nós nascemos com nossos preconceitos. Como nós fazemos parte de um processo? Né? A gente está numa área de educação e a gente vai entender a educação como esse processo de favorecimento, né, do favorecer o desenvolvimento humano. A gente começa a ler sobre um monte de coisa e falou, peraí, agora eu vou tentar pensar um pouco diferente disso. Deixa eu aprender isso para eu poder ter um pouco mais de empatia, né, e para eu tentar ser um educador um pouco melhor. Então, eu vou estudar sobre diversidade, eu vou ler sobre letramento racial e sobre tantas outras questões, né? Mas assim, esse alimentador, na verdade, ele é imbuído ele é imbuído da cultura dele e ele também é imbuído de culturas empresariais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos isso acontece direto, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, e eu vou contar várias historinhas. Muitas pessoas que buscavam emprego nessas plataformas de empresas que tinham sistemas de recrutamento por IA, elas mudavam seus sobrenomes, porque eram sobrenomes associados a pessoas de origem negra. E aí essas pessoas não eram contratadas. O caso mais famoso é o caso da Amazon. Esse caso eu gosto muito de contar ele, porque eu acho ele assim, não é que eu gosto de contar porque eu acho ele divertido, não, mas é que eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, tá? Uma mulher, né, uma moça, ela queria trabalhar na Amazon, isso foi em 2017, e na época era um sistema de recrutamento por IA. E ela tinha todo o perfil para a vaga. Ela sempre entrava lá, preenchia, né, o sistema de recrutamento, preenchia tudo o questionário, preenchia tudo bonitinho, respondia tudo, dava um enter e o score dela, a nota dela era baixíssima, ela nunca conseguia passar para a próxima fase. Nunca. Até que um dia ela teve a ideia de sentar com uma amiga e as duas abriram seu notebook ao mesmo tempo e as duas começaram a preencher juntinhos o sistema de recrutamento. Né? Só um nome que era diferente. Idade, escolaridade, pretensão salarial, experiências anteriores, tudo igualzinho. As duas deram enter, a amiga dela foi para a próxima etapa e ela não foi. Por quê? Porque a amiga se declarou como homem. Estava ali naquele banco de dados que eles não queriam que mulheres fossem contratadas e a gente consegue entender que a gente vive numa sociedade patriarcal. Né? Que você tem, quando você tem um casal e alguém tem que faltar, porque o filho está doente, geralmente quem falta é a mulher. Né? E tem licença maternidade, então assim, aquela empresa entendia que as mulheres não poderiam ser contratadas. Então, naquele algoritmo, naquela alimentação daquele banco, estava muito claro que aquelas pessoas, que eles não queriam pessoas com aquele perfil. Então, se você não quer pessoas com aquele perfil, na verdade, você está sendo excludente. É mais uma forma de exclusão. Você pode excluir pelo gênero, você pode excluir pela cor, quando você começa a pensar no sobrenome da pessoa, né? Ou no bairro, que é a origem da pessoa, porque, principalmente lá, tem muita essa segregação do bairro, né? E quando a gente pensa também no sistema de IA, em que você... E isso tem a ver também com aquela pergunta que eu tinha feito da Simone de Beauvoir, porque assim, Estados Unidos e China, você tem essas grandes potências que praticamente produzem tudo que tem de IA. Né? Os Estados Unidos ainda pegam mais coisa do Ocidente, mas não pega tanta coisa assim. Dados, quando são dados brasileiros, de publicações brasileiras, eles erram grosseiramente. Ele não conseguiu me responder um dado que era de um livro francês, que é um livro famoso até. Você entende? Então, assim, se eu não conhecesse o livro, eu poderia continuar reproduzindo aquilo. E o problema de um chatbot, para mim, é o problema da resposta única, mas aí não tem como deixar de ser, porque, na verdade, é a proposta dele. Então, por exemplo, antigamente você pesquisava no Google,
vi 1 milhão de respostas, 1 milhão de links para você pesquisar. Gostou do primeiro, não gostou, foi pro segundo, e aí você vai pesquisando. Vocês repararam que o Google agora diminuiu para 10 páginas, né? Vai diminuir cada vez mais, tá? Porque a tendência é que as pessoas enchem chatbot. O problema é, se naquela alimentação de chatbot estiver dizendo que a Terra é plana, e aí todo mundo vai começar a achar que a Terra é plana. Porque se a pessoa não tem uma perspectiva de que ela pode confrontar o chatbot, que ele está dizendo algo que não é verdade, a pessoa realmente vai acreditar naquilo, né? Hoje, por exemplo, para poder falar um pouco para vocês, eu estava lá pesquisando algumas aplicações de matemática chatbot. Eu falei, não, assim, vou falar povo na matemática. Então eu vou pensar em alguma coisa que eu achava, que eu até fazia, mas que eu não via muito sentido naquilo, que eram os espaços vetoriais, né? Assim, eu sabia demonstrar os 8 axiomas. Beleza, vou demonstrar. Ficava lá demonstrando, mas eu não tinha perspectiva geométrica daquilo ali. Aí comecei a conversar com o ChatGPT, para poder entender como é que aquilo ali funcionava visualmente, porque eu só entendia como aquilo ali funcionava algebricamente. E aí ele começou a me dar umas imagens daquilo ali. E aí eu perguntei, eu falei, tá, mas olha só, me explica como é que isso funciona no cotidiano. E aí ele começou a me explicar um monte de coisa, e eu falei, olha, isso não é vetor. O que você está me dizendo aí é uma função de várias variáveis, isso não é vetor. Aí ele pediu desculpa, falou, realmente isso não é. Então assim, quanto mais você tem conhecimento, mais você consegue explorar da ferramenta. Quanto menos conhecimento tem, a tua tendência maior é acreditar naquilo. E, para mim, hoje em dia, essa é a grande questão. A grande questão é que nós, enquanto professores, a gente tem que buscar uma força-tarefa em que a gente consiga promover um letramento diário, para que as pessoas não caiam nesses processos de alucinação algorítmica, que é quando o algoritmo ele começa a te inventar um monte de coisa. A gente já sabe de vários casos disso. Um advogado que ele pediu para o ChatGPT buscar vários processos assim, de jurisprudência, né, para falar do caso dele. O ChatGPT devaneou, o cara colou tudo no processo, mandou para o juiz percebeu. E era tudo mentira. No início, eu perguntava algumas coisas para ele, me dava até referência, com o nome de autores, aí eu procurava na internet, não tinha. Eu ia no ResearchGate, não tinha. Eu entrava e falava, cara, aí eu voltava lá e falava, olha, esse autor não existe. Ah, é verdade, não existe. Então assim, se você não tem essa perspectiva, né, de você entender, de você ter esse pensamento crítico, você vai analisar aquela informação enquanto conhecimento. A informação não é conhecimento, né? Existe um vão muito grande entre essas duas ideias. E uma outra coisa também que a gente tem que levar muito em conta, né? Porque aí assim, no meio desse caminho, eu comecei a ler um monte sobre data center, comecei a ler sobre a SuperIA, comecei a ler sobre essas outras manipulações, né? Assim, dessa vigilância de dados que a gente tem, né? Essa supervigilância de dados que a gente tem. E isso acontece muito, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm um sistema educacional, uma rede educacional chamada Gaggle. Já ouviram falar do Gaggle? Que é associada ao Google. Não é do Google, mas é associada ao Google. É tipo uma plataforma onde você tem acesso à rede, mas é através daquela rede, né? Só que assim, se uma criança está pesquisando alguma coisa, entre aspas, indevida, aquela informação vai para a escola. Durante toda a tua vida escolar. É ruim, não. Mas assim, você está sobrecarregando a escola de funções que talvez não sejam dela, né? E em alguma medida você está tirando um pouco da liberdade das pessoas também. Então assim, em todas essas questões a gente efetivamente tem que pensar, né? Existem questões muito boas associadas a ela, né? E que aí a gente precisaria de um dia só para falar sobre isso. Tem muita coisa legal, tá? Mas tem coisas que também são bem delicadas e a gente também tem que falar sobre essas coisas delicadas, né? Eu acho que eu já tinha comentado com vocês a história do caminhão. Então, algumas empresas de transporte no Brasil, elas têm uma câmera com sensor, né, nas bolejas dos caminhões, então, que é interligado com o sistema. Então, quando o motorista do caminhão começa a piscar tantas vezes por minuto, vem uma ligação da central e manda o cara parar o caminhão.
porque ele está com sono. E isso é muito legal. Porque assim, além de você não perder a carga, você não causa acidente para a vida do próprio caminhoneiro, para a vida das outras pessoas que estão na estrada, enfim, uma série de vantagens, né? A gente sabe que a China é um país extremamente tecnológico, mas é extremamente vigiado. O Big Brother em tempo real. Me estranho como isso se naturaliza, né? Mas é um Big Brother em tempo real. E aí eu posso falar por todo lugar de fora, eu sou filho de chinês, tá? Eu achava que todo mundo era igualzinho na China. Até que eu fui pra gente, as pessoas são diferentes. Não é assim, não. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, com essa brincadeira? Que o reconhecimento facial deles é incrível. É muito maravilhoso. Tanto que algumas pessoas saem da China para fazer cirurgia plástica na Coreia, quando voltam não entram. São barrados porque a máquina pega e a pessoa não é a pessoa tem que mostrar toda a série de documentos para depois fazer novamente lá, né, a biometria e provar que ela é ela. Mas assim, na China, em 2019, que já tinha sistema de reconhecimento facial, uma criança foi sequestrada e menos de uma hora depois já estava com a mãe, que as câmeras da rua identificaram o sequestrador. É legal, num show de música, acho que foi em 2022, pós-pandemia, no estádio com 36 mil pessoas, a polícia entrou e prendeu um homem, porque ele era um foragido da polícia. É legal, é um sistema de vigilância, é legal, isso protege. Agora a gente vai imaginar questões muito sérias, né? Imagina um menino, por exemplo, de 6 anos de idade, que está jogando videogame, com uma câmera super legal, e aí ele vê a imagem da Mulher Maravilha e nada acontece. E aí ele vê a imagem do Super-Homem e a pupila dele dilata. Eu não estou falando de Super-Homem, tá, gente? Mas vocês entenderam que aquele sistema, aquele algoritmo, vai saber da sexualidade daquela criança antes da própria criança. E o problema todo a gente não sabe o que tem sido feito com os nossos dados. Então, são todas essas questões que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir junto com os nossos estudantes, né? Todas essas questões, elas chegam para a gente, elas impactam nossas vidas e a gente vai pensar, tá, o que a gente faz agora? A gente vai mudar o curso da humanidade com tecnologia? Não, mas a gente tem que buscar fazer o melhor uso, né? Então, fazer o melhor uso significa também que a gente possa conhecer as ferramentas, identificar essas potencialidades e esses limites. Falar, olha, se eu tomo cuidado com isso, não dá para acreditar em tudo que está sendo escrito ali, né? Como é que a gente pode promover uma atividade em que a gente vai confrontar esses dados? Eu trabalho na Unirio, e aí eu tenho uma atividade que é de tratamento da informação. E aí, assim, eu meio que gosto de brincar com eles e fazer perguntas que são fora da curva. Então tinha um gráfico que era de crescimento populacional, acho que era de 1900 até 2020. E aí eu perguntava qual era a população do Brasil pela época da chegada dos portugueses. Que era fora do contexto, mas eu queria colocar aquilo ali para a gente entender que, né, que aquela população foi dizimada, que era de quase 5 milhões, agora está para 600 mil. Só para a gente puxar um gancho e pensar um pouco nisso. Pensar que a gente nunca pensou sobre isso, né? E aí, algumas pessoas perguntaram para o Gemini, outras para o ChatGPT, outras perguntaram para o Mônica, para o Bart e tal. Você sabe que o ChatGPT deu 3 respostas diferentes? Então, ao mesmo tempo que ele dá resposta diferente, ele uniformiza a resposta. E olha que coisa difícil, coisa complicada, né? Vamos abrir para perguntas. Deu a hora? Não. Se você quiser, tem mais. Mas tem que Vamos ver. Oi. Então, pessoal, Só a pessoa volta a tirar nota dele pra ter terminado tirar antes. uma conversa aqui agora. Tá, eu vou fazer a primeira pergunta e depois vocês também podem ver. Perdão. Eu estava aqui ouvindo você falar, e aí lembrando muito do que a gente está conversando aqui, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, que eu mais ou menos sei a resposta, mas eu queria ouvir. A sua visão sobre o uso da IA, ela é uma visão pessimista ou ela é uma visão em que o uso da ferramenta
Está na mão do professor? Está na mão da instituição? Está na mão do governo? Qual é a tua visão sobre o uso da inteligência artificial? Ou ela é uma visão pessimista sua? Gente, eu posso falar essa pergunta que é muito difícil? Pergunta para o chat GPT. Eu vou perguntar para o chat GPT. Então, na verdade, assim, eu acredito que todos nós somos sujeitos históricos, né? Que provavelmente daqui a 100 anos ninguém vai nem lembrar das nossas existências. Talvez a gente já tenha caído dentro dos mortos na internet. Mas, nesse sentido, eu acredito que nós somos aqueles sujeitos invisíveis, né, que vão fazer com que o mundo passe por essa mudança. Porque em todo momento nós tivemos professores que propuseram mudanças, e se a gente chegou no ponto que a gente está, foi porque essas pessoas propuseram. Então, assim, hoje em dia eu gosto muito da fala do Fliberg. A questão não é tecnologia, mas muito antes aquilo que a gente faz com o uso dela. Então, eu acredito que existam possibilidades, mas eu principalmente acredito que nós encontramos uma micro-rede que vai ser, que são as micro-redes capazes de engendrar esforços para que esse cenário possa ser modificado. Então, por exemplo, algo que me preocupa muito é o não acesso das camadas mais populares à tecnologia, e a gente está falando de IA, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu tenho um aluno da Unirio que terminou o TCC, e ele queria falar, ele trabalha como gerente de uma empresa de desenvolvimento de IA. E eu comecei a conversar com ele sobre isso. E aí ele estava me colocando que essa empresa ela desenvolveu um aplicativo de IA que era o seguinte: um estudante de um curso, né, de classe A no Rio de Janeiro, ele escreveu uma redação, ele escaneava a redação do aplicativo, o aplicativo digitalizava a redação e a própria IA ia pontuando os parágrafos, dizendo o que tinha que ser melhorado em cada ponto da redação, que era voltada para o Enem. Aí eu falei, tá, Moisés, isso é uma coisa muito legal, mas assim, vamos pensar, você está tirando o emprego de alguém que está fazendo essa revisão, de um professor de língua portuguesa. E a segunda questão é, quem está sendo privilegiado com essa IA é um estudante, né, de uma classe econômica mais privilegiada. E aquele estudante de escola pública, como é que vai ficar isso? Só que aí depois, o que aconteceu? O pessoal eu esqueci o nome do laboratório, lá do FRJ, fez um aplicativo igualzinho, disponibilizou, 0800. Então assim, a UFRJ, que é o Antônio Borges, eles têm um laboratório que eles disponibilizam muitos aplicativos com IA, muito voltados para fins sociais. Então assim, surgiu alguma coisa que privilegia a classe dominante, eles vão lá e fazem outra, e para privilegiar todo mundo. Então acho que é muito nesse sentido, sabe? Tipo assim, está privilegiando um, tem que privilegiar o outro. Porque na medida em que você fala assim, a gente vive em escolas que não são equipadas, a gente tem professores que não são preparados, a gente vive uma situação muito delicada, porque assim, quando eu vou pensar na minha própria prática, eu dou aula na Universidade Federal. Então, os meus alunos são de uma geração, basicamente, são de uma geração C, que vão dar aula para uma geração alfa, né? São duas gerações tecnológicas diferentes da minha. Mas os meus alunos ainda aprendem dentro do modelo tradicional de ensino e provavelmente vão reproduzir esse modelo dos alunos deles. Porque eles têm uma disciplina de tecnologia que não vai dar conta de tudo que eles precisariam para essa sala de aula mais tecnológica. Não dá. Né? Então é muito nesse sentido, da gente engendrar esforços para que a gente consiga modificar o cenário. Eu acho que eu li Poliana quando eu era criança, eu tenho essa visão de mundo que a gente pode fazer uma diferença. Então eu não sou pessimista te respondendo, tá?